Boa noite a todos. Muita gratidão aí pelo amparo, carinho de vocês. Obrigado, QM, Rafa, todos que sempre estão aqui. E agradeço pela oportunidade de falar desse tema, que é um tema bastante interessante, do ponto de vista psicológico, né? Nós temos abordado algumas questões aqui psicológicas, então vamos aprofundar um pouco mais hoje sobre essa questão dos complexos, né? O que são os complexos? Acho que todo mundo já ouviu falar essa palavra, né? Que tem um tom até pejorativo, né? Fulano é complexado. Ah, eu tenho um complexo de inferioridade, ou fulano tem complexo de superioridade, né? Mas vamos entender isso na ótica psicológica e, obviamente, espiritual, que é a que nos interessa do ponto de vista espírita, né? Mostrando que elas não estão separadas, né? Ao contrário, elas estão aí muito bem definidas num contexto de evolução do espírito, né? Bom, sem mais delongas, o que é um complexo, né? O complexo, se nós procurarmos o dicionário, nós vamos encontrar lá, e é um conjunto, né? Um sistema de ideias reprimidas que tem um forte valor emocional, mas podem ser também ideias associadas, não necessariamente reprimidas, mas elas estão interligadas de alguma maneira, né? Eu sempre gosto de falar assim, quando a gente está meio doente, o médico receita vitaminas do complexo B. Então, no complexo B, nós temos B1, B2, B3, e vai até B12, se eu não me engano. Então, vejo que é um amontoado de coisas, né? Como é que a gente traz isso para a nossa perspectiva psicológica para entender esse complexo, tá? Bom, antes de mais nada, eu queria falar sobre como o Jung começou a estudar os complexos, né? Então, o Jung, ele utilizou um método chamado de teste de associação de palavras. Ele usava ali mais ou menos uma lista de 400 palavras com mais de 200 substantivos e mais de 60 adjetivos com mais de 80 verbos e advérbios e numerais. E aí, ao longo do tempo, esse teste ele foi diminuído para apenas 100 palavras. Então, ele usava essas palavras como palavras estímulos, que eram ditas ali aos participantes, e o que ele fazia? Ele media o tempo de reação da pessoa e a palavra resposta, ela era anotada, né? Após, após o término da lista, né? Essas palavras, elas eram repetidas para análise do tempo, e também para análise ali das palavras respostas, tá? Então, esse teste, ele foi aplicado em pessoas ditas saudáveis, pessoas que eram consideradas neuróticas e até em psicóticos. Então, o teste era mais ou menos assim. Ele falava, família, e aí a pessoa tinha que responder alguma coisa. Morte, e a pessoa tinha que responder, dar uma palavra resposta. Amor, né? Filho, doença, e aí o Jung percebia que para determinadas palavras a pessoa congelava. Ela não tinha uma reação adequada. Para outras, ela tinha uma resposta interessante, digamos assim. E aí a equipe do Jung ali, e todo o pessoal que trabalhava com ele, anotando esses tempos de reação e resposta, eles chegaram a algumas conclusões. Por exemplo, que o tempo de reação indicava um esforço adaptativo da mente do indivíduo, muitas vezes evitando conteúdos que não estavam disponíveis ali para a sua consciência. Ou seja, a pessoa ela não sabia muito bem como reagir diante daquela palavra, né? Então, por exemplo, morte. E a pessoa demorava, às vezes, um certo tempo para reagir. Então, eles percebiam também que ocorria determinada perturbação no curso da consciência, a pessoa ficava, de alguma forma, alterada, né? E as palavras com maior tempo de reação, elas tinham uma relação entre si, com uma relação bastante temática, né? Então, por exemplo, família, amor, marido, esposa, ou algo do tipo. E aí, claro, o tempo de reação também estava associado a uma mudança emocional no indivíduo. E aí, quando eles realizavam essa entrevista com o participante, as palavras estímulos, eles perceberam que essas palavras estímulos, elas remetiam a algum momento significativo de uma vivência daquele participante.
tá? E aí o Jung e a sua equipe passaram a usar ali um galvanômetro que permitia medir, inclusive, as mudanças que ocorriam no corpo da pessoa, né? E quem quiser dar uma olhadinha nisso, tem um filme muito interessante de 2011, o filme é chamado Um Método Perigoso, onde aparece lá no filme, né, o Jung se relacionando com Freud ali, com a sua amante também, né? Inclusive com a sua esposa ali, fazendo o teste de associação na sua própria esposa, falando palavras onde ele percebe que a sua esposa em determinado momento tem uma dificuldade ali para responder uma questão relacionada ao próprio Jung. Eu não vou falar qual é, quem tiver interesse, dá uma olhadinha no filme lá, tá? Então, esse filme está disponível, se eu não me engano, tem até no YouTube. É um filme que mostra esse processo. E aí as conclusões do Jung e da sua equipe foram de que essas alterações aí na consciência ocorria exatamente por conta de um aglomerado de memórias, de ideias, que estavam unidos com um eixo temático, ou com uma significação comum e uma carga afetiva. Tá? Então, essa carga afetiva, essa emoção, ela que energizava esses conteúdos, ela poderia variar de intensidade, ou seja, ser muito expressiva, ser pouco expressiva, sendo percebida ali pelo tempo de reação, assim como, obviamente, as alterações somáticas dos indivíduos. Então, por exemplo, as expressões do rosto, o franzir da testa, a boca seca, enfim, a agitação do paciente em si. E as respostas, né, o tempo de resposta, melhor dizendo, e as manifestações do indivíduo, elas corresponderiam à tentativa da consciência em manter esses conteúdos fora da consciência. Olha que interessante, porque aquilo é doloroso, muitas vezes, para o indivíduo perceber. Tá? Então, dentro desse contexto, o Jung, ele denominou esse aglomerado de ideias, essas memórias unidas por essa carga afetiva, de complexos emocionais, né? Então, essa foi uma primeira denominação que ele deu, né? Que depois evoluiu para complexo de tonalidade afetiva, e posteriormente, e hoje também é chamado de complexo idioafetivo, ou simplesmente complexo afetivo, tá? Então, veja, o complexo, ele tem, na sua essência aí, uma emoção. Então, foi isso que o Jung percebeu. Mas ele usou também o conceito de arquétipo para desenvolver melhor o conceito, ou melhor, a teoria dos complexos, né? Então, existe o tema do arquétipo, né? Os arquétipos universais, mitológicos, que o Jung já havia estudado, que o Freud já havia estudado, tá? Mas o Jung compreendeu que os arquétipos, eles eram ali o eixo em torno do qual os complexos, eles se formavam. Como nós não somos especialistas em psicologia, mitologia, em arquétipo, eu vou tentar resumir de forma bem simples o que são arquétipos, né? Segundo Jung, o arquétipo, ele é um padrão de comportamento, tá? E o arquétipo, ele está presente lá no inconsciente coletivo, tá? Para nós espíritas, para facilitar a nossa vida, o que seria o arquétipo para nós espíritas, tá? Tudo aquilo que o princípio inteligente aprendeu ao longo da sua evolução nos reinos da natureza, né? Então, o princípio inteligente, ele mergulha no reino mineral, ele passa pelo vegetal, ele chega no animal, e hoje o princípio inteligente, ele está na forma humanoide, digamos assim, especificamente nós aqui, os terráqueos, né? E o princípio inteligente na forma humana hoje nós chamamos de espírito. Então, o princípio inteligente, ele aprendeu padrões de comportamento ao longo das diversas reencarnações que tivemos. Como Jung não era reencarnacionista, ele simplesmente dizia que o arquétipo é um padrão de comportamento que está no inconsciente coletivo. E esse padrão de comportamento, o arquétipo, quando ele se manifesta no indivíduo, ele se torna complexo. Deu para entender? Se vocês quiserem, pode perguntar agora, ou se não, pode deixar lá para o final. Então, o arquétipo é um padrão de comportamento universal que está no inconsciente coletivo,
E quando ele se manifesta em nós, ele vira um complexo, tá? Então, esse complexo, ele é um correlato do arquétipo no nível pessoal. O arquétipo é um padrão de vivência, complexo é a vivência que eu tive dentro desse padrão, né? Tem um amigo meu, o Alexandre, que é um psicólogo, palestrante espírita, lá da AME do Rio Grande do Sul. Eu gosto de algo que ele diz assim: o arquétipo é a gaveta e o complexo é o conteúdo. E aí o Jung vai dizer que os principais arquétipos são da persona, da sombra, da ânima e do ânimos, o masculino e o feminino em nós, e do self. Bom, e aí o Jung ele vai formando melhor esse conceito de complexo. Ele vai dizer assim: os complexos são agrupamentos de conteúdos psíquicos em nós que estão carregados de emoções. Quanto maior a emoção e o seu campo de associação, ou seja, tudo aquilo que faz essa emoção eclodir, quanto maior for isso, maior é o complexo. E aí ele vai dizer que os complexos têm aí o poder de impulsionar a nossa vida psíquica. De uma forma simples para a gente entender. O complexo, ele é um nó no nosso inconsciente. E aqui não é o nó do mineiro, né? Nó. É o nó, né? É uma encrenquinha ali que a gente precisa soltar, que está lá no nosso inconsciente fazendo barulho. E daqui a pouco a gente vai discutir melhor por que que isso ocorre conosco, tá? E aí, vejam, na teoria dos complexos, o Jung começou a mostrar que esses complexos, eles começam a se formar em nós na nossa infância, tá? Então, os conteúdos emocionais que nós vamos viver com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos cuidadores, eles começam a ser armazenados ali na forma de bolsas, né? Na forma de uma bagagem psíquica. E aí, a partir do nosso nascimento psicológico, né? Ou seja, quando eu começo a experienciar o fenômeno da vida, quando o bebê ainda está ali tomando contato com a sua mãe, buscando o peito para se nutrir, ele já está entrando em contato com o afeto. Ele já está entrando em contato com o psiquismo da sua mãe. E aí vejam que nós, como espíritas, sabemos que esse processo, ele não começa aí no nascimento, ele começa na gestação. Então, durante o processo de gestação, o espírito, ele já sente se ele é desejado ou se ele é rejeitado. Então, aqui começa o complexo. Porque eu posso desenvolver um complexo de rejeição e saber que eu não fui desejado, em que em algum momento quiseram fazer o aborto, em que em algum momento essa criança que vai nascer se tornou um problema, porque nós não temos condições financeiras, não temos condições, às vezes, psicológicas ou maturidade para receber essa criança. Ou ao contrário, somos muito amados desde o ventre materno. E somos muito amados e cuidados a partir do nosso nascimento. O que eu quero dizer com isso? Que o complexo ele tem características boas e ruins. Normalmente, nós usamos o complexo na condição pejorativa, né? Fulano é complexado. Sim, mas pode ser complexado para o bem também. Né? Ele foi muito amado, ele foi muito querido, muito desejado, ele se estruturou psicologicamente bem. Tá? Mas o que nos causa problema é exatamente o complexo no seu contexto negativo. Né? Então, olha que interessante, né? A criança em si, nós já falamos isso aqui, eu já falei várias vezes, ela não tem consciência de si. Então, quando ela nasce, ela se identifica com o pai e com a mãe, né? Então, essa relação, ela é mais forte inicialmente com a mãe e depois ela se torna para o pai ali, que é o responsável para impulsionar o filho ou a filha para a vida, né? Vamos falar em espírito aqui. E aí vejam que tudo aquilo de bom que eu receber do meu pai e da minha mãe, eu vou catalogar aqui como um complexo, né? Bom, um complexo afetivo positivo, como se diz na psicologia, né? Então, se os meus pais são amorosos, são cuidadores, são, ali, de certa forma, preocupados com a minha evolução, se eles dão amor, carinho e me transmitem essa segurança,
eu desenvolvo ali complexo paterno e materno positivo. Mas o contrário também. Então, se meus pais são negligentes, se meus pais, se meus cuidadores, eles não conseguem transmitir esse amor, eles não conseguem transmitir segurança afetiva, né? O espírito ali presente, o indivíduo que está se desenvolvendo, vai absorver a ideia de rejeição. Ele vai registrar a ideia de abandono. Então, essa insegurança afetiva passada pelos pais, né? Pais muito duros, pais muito exigentes, pais cobradores, pais muitas vezes que transferem seus conflitos para os filhos, né? Desejando que o filho seja muito bom, desejando que o filho tenha essa ou aquela atitude. Muitos pais exagerados na cobrança para com os filhos, pais que cobram muito dos seus filhos, dizendo a eles que tudo que ele faz nunca está bom, e passam a ideia para a criança que ela nunca será boa o suficiente, e a criança, o indivíduo, começa a acreditar que, de fato, ela pode fazer o que for, que nunca vai ser suficiente. Isso desenvolve no indivíduo um complexo imenso de inferioridade, um complexo de rejeição, um complexo de abandono afetivo. Ou seja, eu me sinto, de certa forma, desprezado. E a criança, quando ela se sente dessa maneira, como ela não tem noção do caráter moral e ético, ela não sabe o que é emoção, ela não sabe o que é sentimento, ela não sabe o que é religião, ela não sabe o que é política, o que é sexo, o que é futebol ou algo do tipo, ela interpreta aquilo que ela recebe na forma, muitas vezes, de ações, de gestos ou até mesmo de palavras, como algo muito grave. E ela grava isso na sua mente, no seu coração, como uma verdade absoluta. E isso vai persegui-la ao longo da sua vida. Então, veja, no aspecto bom, ajuda. No aspecto ruim, vai atrapalhar muitas vezes a vivência desse espírito, né? Então, nós já falamos aqui, na semana passada, né? Raspem o adulto e nós encontraremos a criança ferida. Então, tudo aquilo que os nossos pais fizerem de bom ficará gravado em nosso coração e vai nos ajudar, vai nos impulsionar para o nosso crescimento afetivo, com as relações, para o amor, para o afeto, para a vida. Mas o contrário também, né? Se não tivermos recebido ali o afeto, o carinho, a proteção, o amparo, ou ainda muitas vezes acrescidos aqui por palavras do tipo: você não sabe fazer nada direito, porque você não é igual ao seu irmão, porque você não é igual a fulano ou beltrano, as comparações, né, as crenças limitantes que vão ficando em nosso psiquismo, você nunca vai ser nada na vida, como a sua voz me irrita, preferia que você nunca tivesse nascido, como você é desajeitado, e ainda, some-se a tudo isso, um lar onde o indivíduo pode não receber respeito, carinho, muitas vezes um lar baseado na violência doméstica, baseado na competição, baseado muitas vezes na necessidade material. Tudo isso influi e afeta significativamente a vida do espírito reencarnante que está ali presente. Então, tudo isso vai formando ali no indivíduo os complexos. Por que no plural? Porque um complexo ele não se forma sozinho. Geralmente o complexo ele é formado, e como eu sempre digo, e também os estudiosos aí do assunto, que os complexos eles são como uma gangue. Então nós temos ali o complexo de rejeição, o de abandono, de inferioridade, que nasce também ali o complexo de culpa, porque quando a criança percebe tudo isso, e ela sente que não é amada, desejada, é reprimida muitas vezes ali pelos seus cuidadores, ela acredita que tem algo errado com ela. Então ela se sente culpada. E se sentindo culpada, ela acha que ela é má. E aí, de alguma forma, ela não se sente amada, e para se sentir amada, veja que nós estamos falando de crianças, que não têm essa noção. Muitas vezes ela pode desenvolver comportamentos do tipo bonzinho, do tipo salvador, aí já é outro complexo, o complexo do Marte, onde nós queremos agradar de alguma forma, de alguma maneira, nós acreditamos que nós precisamos fazer algo espetacular, algo extraordinário para que nos notem, para que nos dê atenção. Veja-se o caso, por exemplo, do hipocondríaco. O hipocondríaco,
quando é que foi a primeira vez que ele se sentiu cuidado, olhado pelos seus cuidadores? Quando ele ficou doente. Então, ele teve uma sacada. Então, se eu ficar doente, as pessoas me dão atenção. Então, se eu estiver, de certa maneira, as pessoas vão me olhar. E aí ele desenvolve esse mecanismo como uma forma de se sentir amado, de se sentir valorizado. Porque em si, no seu comportamento íntimo, no seu psiquismo, ficou a ideia, essa verdade absoluta que se instala ali no psiquismo do indivíduo, que ele não tem muito valor. E aí, como nós já falamos em outros momentos, nós, para nos defendermos disso, para tentarmos suprir isso em nós, nós passamos a desenvolver compensações. É muitas vezes onde nasce o nosso perfeccionismo ou o nosso complexo de superioridade para suplantar o complexo de inferioridade. E dentro desse perfeccionismo, nós passamos a exigir muito de nós mesmos, porque a ideia central que está lá em nós é de que nós não temos muito valor, né? E como eu acredito que não tem muito valor, estou preso no complexo de inferioridade, estou preso numa autoestima muito baixa, estou preso em vários complexos, e aí eu acabo desenvolvendo outro complexo, outra compulsão, numa maneira de tentar compensar tudo isso em mim. Então, 2 erros não dão um acerto, e a gente sofre. E a nossa vida cai lá no tema que nós vamos falar no dia 27, se eu fosse vocês não perderia, que é a vida não vivida, né, que é exatamente isso. Nós caímos no paradoxo do sofrimento. Então, para tentar evitar o sofrimento, nós geramos mais sofrimento. É o caso do ansioso. Então, o indivíduo ansioso, geralmente o indivíduo perfeccionista, que se cobra demais, porque inconscientemente acredita que não tem muito valor, e aí ele acredita que ele não pode errar. Então, ele se cobra demais, ele trabalha demais. Ele coloca o valor dele fora, no seu trabalho, naquilo que ele faz, no seu corpo físico, na sua beleza física, nos seus dotes intelectuais, até mesmo na palestra espírita que ele faz, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente compensa dessa maneira. E aí, por exigir muito de mim, eu acredito que eu não posso errar. E quando eu erro, eu fico refém do complexo de culpa, né? Aí eu fico triste, eu sofro, eu gero mecanismos muito difíceis para mim para lidar com isso. Então, a culpa é a raiva voltada para dentro. Eu não posso errar, porque se eu errar, o que vão pensar de mim? Né? Eu não posso falhar, porque se eu falhar, eu não vou ser amado. Se eu falhar, está comprovada a tese de que realmente eu não tenho nenhum valor. E aí o indivíduo se cobra demais, e por se cobrar demais, se torna muito ansioso. E o que é o ansioso, se não um indivíduo que tem medo do futuro, porque acredita que o futuro sempre será um futuro muito terrível, muito devastador para ele. E aí nós vemos a ansiedade tomar conta dos indivíduos, né, no momento atual que nós vivemos, em várias circunstâncias das nossas vidas. Então, vejam, é o complexo em ação, né, fazendo todo esse movimento na nossa vida. E aí, nós vamos, ao longo da nossa existência, ficando, muitas vezes, reféns desses complexos, né? Nós estamos lá com essa encrenca no nosso inconsciente, mas, né, como a ideia é a nossa evolução, o que acontece? O espírito, a alma, o self, chame do que quiser, sempre vai fazer um movimento para que nós percebamos essas encrencas dentro de nós, para que nós possamos ajustar isso, né? Então, como Freud diria, quando a dor de não viver for maior, o indivíduo, de alguma forma, ele tem que buscar ajuda, ele tem que buscar a mudança. E é onde nós vamos nos deparar com a questão 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. É importante que a gente se conheça, é importante que a gente saiba o que é que nos move, o que nos movimenta nesse sentido de estarmos presos a alguma coisa que a gente não sabe que coisa é essa, e aí, como diria o filósofo Tiririca, viu, Rafa? Está coisado. E onde está coisado? Está coisado dentro, e precisa descoisar. Como é que a gente descoisa o que está coisado? Né? E aí nós temos que recorrer a esse processo de olhar para dentro. Então, paradoxalmente, a saída é para dentro. Então, precisamos olhar
e entender, né, qual complexo nos tomou em determinado momento. E essa é uma característica muito interessante da gente perceber o nosso complexo. Toda a nossa instabilidade emocional, ela é decorrente dos nossos complexos, né? Então, existe uma infinidade de complexos, e não dá para a gente falar de todos, obviamente, e talvez eu nem saberia falar de todos, porque cada um tem uma particularidade, mas nós temos aí o complexo de Adonis, de Dom Juan, complexo de poder, complexo da Cinderela, que é o medo da independência, que é a mulher que está esperando o seu príncipe encantado, no cavalo branco, vir salvá-la, né, da sua família terrível. Nós temos o complexo paterno, temos o complexo de Deus, muito presente nos nossos irmãos que estão na política, né, ou que exercem determinado cargo de autoridade. Nós temos o complexo de inferioridade, nós temos complexo de Édipo, que foi a base ali da teoria do Freud. Nós temos o complexo do Mártir, que é o bonzinho, que é o indivíduo que, para se sentir amado, né, ele começa a fazer coisas para os outros, ele tem muita dificuldade em falar não. Nós temos o complexo de Messias, o complexo de superioridade, o complexo de Napoleão, que é o indivíduo que se sente inferior em relação à sua estatura, o complexo de Electra, que é lá o oposto do Édipo. Enfim, são muitos complexos, mas alguns se apresentam mais frequentemente. O complexo materno, o complexo paterno, e esses dois complexos aqui é que vão dar origem ou à nossa segurança ou à nossa insegurança emocional ou afetiva. E a depender de como eu fui tratado pelo meu pai, ou pela minha mãe, ou pelos dois, ou pelos meus cuidadores, mas se eu não tiver pais, Paulo, também tem esse processo que a gente pode falar depois. Então, tudo isso vai gerar a maior ou menor insegurança afetiva em mim. E aí, essa insegurança afetiva que eu trago vai resultar nos demais complexos, né? O complexo de inferioridade, sendo um dos principais aí, que pode gerar a culpa. Nós temos o complexo de nos sentirmos rejeitados também, abandonados. Então, os complexos que mais se apresentam, paterno, materno, inferioridade, culpa, superioridade, rejeição, abandono e, por que não falar também do complexo de poder, tá? Então, veja, vou dar um exemplo aqui, como o Jung disse, né? Os arquétipos, que são esse padrão de comportamento, eles estão no inconsciente coletivo. E o complexo seria, né, a vivência desse arquétipo, os complexos seria a vivência desse arquétipo no nível pessoal. Então, por exemplo, o arquétipo materno e o complexo materno, que eu acho que são os mais fáceis da gente entender. Então, o Jung vai dizer que o arquétipo materno, ou seja, o padrão de comportamento do materno, ele está relacionado com a própria mãe, com a avó, com a madrasta, com a sogra, né? Uma mulher com a qual nos relacionamos, uma ama de leite, uma ama seca, tá? E aí ele vai dizer assim, ó, no sentido de transferência mais elevado, a deusa, a mãe de Deus, a mãe de Jesus, né? Como a Igreja Católica chama a mãe de Deus, mas a mãe de Jesus para nós, num sentido mais amplo, né? O arquétipo materno. Pode ser a igreja que cuida, o templo que abriga, a própria casa espírita tem um sentido de arquétipo materno, uma própria cidade, um país, o céu, a terra, enfim. E ele vai dizer, num sentido mais restrito, né? Um lugar de nascimento ou de concepção, o jardim, a gruta, a árvore, e aí ele vai diminuindo, né? No sentido mais restrito ainda, o útero, qualquer forma oca, né? O forno, o caldeirão. Mas aí o Jung vai dizer assim, todos esses símbolos, eles nos dão a possibilidade de vivenciar o modelo do materno de forma positiva ou negativa, tá? Então, os atributos do materno são aquilo que é maternal, né? A mágica autoridade do feminino, a sabedoria e a elevação espiritual que a mulher possui, a bondade que cuida, a bondade que sustenta, o que proporciona ao indivíduo crescimento, fertilidade, alimento,
o lugar onde ocorre uma transformação mágica, o renascimento, os impulsos favoráveis, né? O mundo dos mortos, o devorador, o sedutor, o venenoso, o apavorante, o fatal. Vejo que são características positivas e negativas do arquétipo materno. Agora, quando eu vivo isso, na minha experiência pessoal, aí eu tenho o complexo materno. Então, é tudo que eu vivi na minha vida em relação a isso. O contato com a minha mãe, com a minha esposa, que é mãe, com a mãe dos outros, com a mãe dos meus amigos. Então, se esse complexo materno, ele não é bem elaborado, ou seja, se aquilo que eu recebi da minha mãe não está dentro dos padrões favoráveis ou positivos, eu terei dificuldades com o materno. Então, eu posso desenvolver algumas fragilidades. Posso ter problemas com a alimentação, com afeto, com o autocuidado. Posso me sentir frágil como uma criança. Eu posso buscar a minha mãe em todo lugar. Eu posso buscar a minha mãe, por exemplo, na faculdade, numa professora, num professor, por que não? Daí eu vou projetar o meu complexo. Então, se a pessoa não corresponde aos meus anseios, aí eu projeto nela a mãe malvada, né? A mãe malvada que não cuidou de mim, que não me dá atenção, ou algo do tipo, né? Então, olha que interessante essas questões, e falarmos nisso é bem interessante, porque nos remete aqui a reflexões do porquê isso é importante para nós como espíritas, né? Então, na visão espírita, a Joana de Ângeles, ela vai nos dizer o seguinte: os complexos, conforme o Jung definiu, são exatamente isso, né? São as nossas encrencas afetivas relacionadas, poderíamos chamar assim de traumas leves afetivos que experienciamos na nossa vida intrauterina, né? O Jung não fala disso, mas a Joana estende a esse conceito, né? Estende para além da vivência da criança. Nós podemos ter sido rejeitados, como coloquei, ou muito amados desde o nosso ventre materno. E ali do 0 aos 7 anos, né? Na primeira e depois na segunda infância, né? Esses traumas afetivos que nós experienciamos ali vão ficar em nós como uma ideia muito forte. Vão ficar em nós como uma verdade absoluta, uma crença que vai constituir aí na nossa vida adulta os nossos problemas, as nossas encrencas. Então, a Joana vai dizer o seguinte: os complexos na visão espírita nada mais são do que subpersonalidades que ficaram mal desenvolvidas em nós. Como assim, Paulo? Subpersonalidades? São aquelas personalidades que se apresentam muitas vezes nos trabalhos mediúnicos, onde nós chamamos de fenômeno anímico. Então, quem trabalha em grupo mediúnico sabe do que eu estou falando. Quem não trabalha, eu vou explicar rapidinho. Muitas vezes o médium não recebe, eu estou usando os termos aqui pejorativos, mas a gente entende o que quer dizer, né? Muitas vezes o médium, ele não dá passividade, ele não recebe o espírito, mas ele dá uma comunicação, né? Então, o orientador que está ali, né, o dirigente do trabalho mediúnico, ele tem que ter a habilidade, a experiência necessária para perceber que não está ocorrendo uma manifestação espiritual extrínseca, mas sim intrínseca, ou seja, no fenômeno mediúnico natural, o médium dá passividade, o espírito vem, acopla ao psiquismo do médium e dá comunicação. No processo anímico, né, não tem espírito. O ego se afasta, o complexo vem e toma a consciência do indivíduo. É um fenômeno anímico. Então, aí nós temos uma subpersonalidade de outra vida se manifestando. E ela fala como se fosse uma entidade, realmente. Quem já participou ou participa de grupos mediúnicos sabe do que eu estou falando. Quem não participou, espero que esteja entendendo. Se não entender, pode perguntar depois, mais ao final aqui. Então, veja, esse é um fenômeno anímico onde constela um complexo. Esse termo constelar
é relativo ao fenômeno de vir à tona, vir para a superfície. Então, aquele complexo que está lá no inconsciente, ele se manifesta, ele fala, e ele é uma subpersonalidade. Essa subpersonalidade, né, ela quer falar, ela quer ser ouvida, né? Então, por que isso acontece? Isso acontece porque em algumas existências passadas, nós tivemos um determinado comportamento, ou seja, nós éramos reféns de determinados complexos, tá? Em algumas vidas, algumas coisas em nós, elas ficaram mal resolvidas. Por exemplo, complexo de rejeição, de abandono, de inferioridade. Podemos ter sido abandonados em outra existência, no altar, pelo marido, pela esposa, podemos ter sido abortados, podemos ter sido abandonados na nossa infância, podemos ter sido largados afetivamente, de alguma maneira, e aí, de alguma forma, tenhamos buscado isolamento social, fugimos da convivência afetiva dos nossos familiares, por não conseguir suportar essa carga, essa dor, essa existência, e fugir, meus caros, é a melhor maneira de nos comprometermos mais ainda. Nós não resolvemos, só adiamos, né? Então, como diria Joana, tem medo? Vai com medo mesmo. Não adianta a gente fugir, tem que encarar, tá? Então, olha que interessante isso, né? Podemos ainda ter buscado a porta do suicídio indireto, nos entregando às compulsões, aos delírios do mundo, como aconteceu com André Luiz, no livro Nosso Lar. Ou ainda podemos ter optado, não pelo suicídio indireto, mas pelo suicídio direto. Fugimos, não aguentamos suportar aquela dor. Ok, isso faz parte também da nossa evolução. Então, nessa existência, nós recebemos exatamente a família que precisamos, com os cuidadores que escolhemos, para que os nossos complexos possam agora vir à tona novamente, e aí, percebendo isso em nós, nós temos a oportunidade de trabalhar as nossas dificuldades que ficaram mal resolvidas lá no passado, né? Então, olha que interessante a nossa família, tá? Os nossos cuidadores. Escolhemos os nossos familiares por processos kármicos, não necessariamente porque tenhamos algo a resgatar com algum deles, mas porque temos algo a resgatar com a nossa consciência. É por isso que muitos espíritos reencarnam em famílias que não têm nada a ver com a sua história espiritual, tá? Então, os laços consanguíneos não ditam os laços do espírito. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Óbvio que, se tivermos alguma coisa para resgatar com esse ou aquele familiar, também a divindade aproveita essa oportunidade. Outro exemplo, o complexo de culpa. Por conta de encrencas do passado, renascemos com a culpa esculpida em nós. Então, a culpa é sempre o resultado de uma cobrança excessiva conosco. Vejam que é um derivativo do complexo de inferioridade ou superioridade, que faz com que nós exerçamos uma cobrança muito alta conosco. Então, eu acredito que eu não posso errar, pelos motivos já expostos anteriormente. Daí, eu vou renascer nesse contexto familiar, onde irei me sentir menor e posso desenvolver um certo perfeccionismo, de forma a me cobrar excessivamente, acreditando que eu não posso errar. Então, a culpa aparece como essa raiva voltada para dentro, porque eu não posso agir dessa maneira, eu não posso errar, eu tenho que ser perfeito. Então, no passado, eu não soube me relacionar com isso. Em outras vidas, em outras existências, eu não dei conta de trabalhar isso. Mas agora, eu tenho a oportunidade, por ser mais evoluído intelectualmente, por ter a oportunidade da reencarnação, da doutrina espírita, da série psicológica, né? Então, eu entendo que eu não preciso sentir mais raiva de mim quando eu errar. Que errar faz parte do processo. Como diria o filósofo, né? Falhar faz parte do processo. Então, falhei, falho sim, e não se falha mais nisso, tá? Então, essa é a ideia. Esse é o objetivo, mas é o objetivo. Pode ser que eu não consiga atingir o objetivo agora, mas o objetivo, às vezes, não é para agora. Afinal de contas, essa reencarnação é para nos tornarmos perfeitos
ao final dela? De forma alguma. É só uma etapa de um grande processo. Então, a gente vai se conscientizando disso. E também me conscientizo que eu também não preciso eleger mecanismo de sofrimento para libertar dos meus erros, porque a culpa traz essa coisa de acreditar que sofrendo eu estarei me libertando dos meus erros, do meu karma. E isso não é verdade, né? Criamos uma ilusão. Como diria o Jung, todos nós temos complexos. Todos somos complexados. Uns mais, outros menos. Temos complexos bons e complexos não tão bons assim, que nos afetam mais diretamente, tá? Então, o Jung vai dizer assim, olha, o importante não é ter complexos, tá? Todos temos. O importante é que o complexo não nos tenha. Olha que interessante isso, tá? Não tem problema eu ter complexo. O importante é que o complexo não me tenha. E a volta aqui a citar Victor Hugo, acho que já citei em algum momento aqui, né? Victor Hugo tem um poema muito bonito chamado Desejo. Inclusive foi musicado aí pelo Frejá, lá do Barão Vermelho. Quem não sabe quem é Frejá, o Barão Vermelho, ouça, é muito bom. Né? Então, nesse poema Desejo, do Victor Hugo, em determinado momento, ele diz assim, desejo outro sim que você tenha dinheiro, e que pelo menos uma vez por ano você coloque sobre a mesa e olhe para ele, só para que fique claro quem é dono de quem. Olha que fantástico isso, né? Não tem problema eu ter dinheiro, eu não posso ser tomado pela ganância. Então não tem problema ter complexo. Eu não posso ser tomado pelo complexo, porque quando eu sou tomado pelo complexo, eu fico neurótico, né? Eu fico maluquinho, aí eu preciso tomar um remedinho. Rivotril, Alprazolam, né? Todos os benzodiazepínicos aí que existem, que vão regular a nossa mente, diminuir a nossa ansiedade, fazer a gente dormir melhor, etc, etc. Tá? Então, veja, ao longo da vida, talvez e muito provavelmente, nós não consigamos nos libertar dos nossos complexos. Tá? Porque a ideia não é que a gente se liberte dos nossos complexos. A ideia é que nós tomemos consciência dos nossos complexos para que nós possamos nos relacionar de uma forma melhor com os nossos complexos. Ou seja, eles fazem barulho, e esse barulho atrapalha a nossa vida. Então, a gente precisa ouvir o que o complexo está querendo dizer. Ele está querendo ser ouvido, está querendo ser acolhido. A gente precisa olhar para esse complexo, tá? Então, o trabalho com os nossos complexos é que eles fiquem sob controle. Nas palavras de Allan Kardec, no capítulo 17, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo intitulado Sede Perfeitos, Kardec vai dizer lá no item Os Bons Espíritas, uma frase que vocês conhecem e é muito bonitinho, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral não é ou, e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Ok, o complexo é uma má inclinação. Tá? O complexo ideoafetivo ruim, inferior ou negativo, ele é uma má inclinação. E nós precisamos domar essa má inclinação. Ok, mas para domar essa má inclinação, eu preciso entender o complexo, eu preciso identificar o complexo, eu preciso saber da onde que isso vem. Tá? Então, veja, o ego, que é a nossa personalidade encarnada, precisa, aos poucos, ir tomando consciência da existência dos complexos para que estes sejam acolhidos e ressignificados. Tá? Então, eu preciso entender o que me toma em determinados momentos. Tá? O que vem à tona e faz eu perder aquele ar angelical que eu tenho na casa espírita. Porque dentro da casa espírita eu sou tão meigo, tão educado, tão fino. Eu trato as pessoas, os humanos, os terráqueos, como irmão. Eu digo, a paz de Cristo, irmão. Né? Até que alguém pisa no meu calo. E aí, quando alguém pisa no meu calo, eu sou tomado por uma entidade que vem e fala, com quem que você acha que você está falando? Hein? Repete se você for homem ou se for mulher. Então, nessa hora, eu sou tomado por um complexo de superioridade.
porque alguém fez ou falou alguma coisa que tocou o meu mundo íntimo, tocou numa ferida, tocou em algo que não está bem trabalhado dentro de mim. Então, veja a oportunidade de crescimento. Veja a oportunidade de evolução. Porque quando o ego percebe o complexo e trabalha isso, ele vai se estruturando cada vez melhor, cada vez mais, vai se fortalecendo, não sendo mais atacado e suprimido pelos complexos quando eles vierem à tona. Perceba, no próprio Evangelho, lá no item a cólera, Kardec e os espíritos vão nos dizer, se você pudesse se ver quando você está tomado pela cólera, pela ira, você ficaria espantado, porque você se transforma em outra pessoa. É o complexo. É a subpersonalidade que vem à tona. E aí nós precisamos, para, né? Totó, pegar o pitbull que está aí vindo, colocar uma coleirinha nele e falar, calma, calma, não podemos morder as pessoas. Já fizemos isso na outra vida, não deu muito certo, então nessa nós precisamos agora trabalhar isso. Então, é importante entender que o complexo, quando ele constela, quando ele vem à tona, ele mostra exatamente aquilo que nós precisamos corrigir em nós, que precisamos fortalecer em nossa estrutura. Então, quando alguém nos faz algo, nós somos tocados internamente. Nós congelamos, ficamos com raiva, ou uma tristeza imensa nos invade. É o complexo que foi tocado. Mas algo muito importante aqui, pessoal, presta atenção nisso. Se você entender só isso na noite de hoje, eu já estou feliz. O problema não é a pessoa que fez isso. Isso é importante, tá? O problema não é a pessoa, tá? Foi o que ela fez. Isso é importante reconhecer. Porque quando eu entendo isso, eu torno impessoal. Não foi a pessoa. Tá? Então, não foi a Kemi, não foi o Rafa. Tá? Não foi a Cidinha. Eu torno impessoal. Poderia ter sido qualquer um. Foi o que ela fez. Tá? Então, o que ela fez me tocou. Vou dar um exemplo. Imagine que você tenha uma ferida. Tá? A pessoa vem e toca nela. E dói. Daí vem outra pessoa e toca nela também. E dói. Então, você começa a perceber que qualquer pessoa que toque naquela ferida vai doer. Não é a pessoa, é a sua ferida. Porque se a minha ferida está aqui e a pessoa vem e toca aqui, não vai doer. Ou se ela toca aqui, não vai doer. Mas se ela toca exatamente na minha ferida aberta, vai doer. Vocês estão entendendo isso? Isso é muito importante para facilitar o perdão. Então, eu começo a tornar a coisa impessoal. Aí eu começo a descoisar esse entendimento. Não é quem fez, é onde eu fui tocado. Aí eu começo a tomar essa consciência, ok? Começo a tomar essa consciência. Não foi a pessoa, que no primeiro momento eu chamo de miserável, desgraçado, sei lá o quê. Aí a gente está tomado também pela raiva. Ok, faz parte, nós somos humanos. Mas, tá? Onde eu fui tocado, aí vem o processo de domar a má inclinação, tomar essa consciência. Poxa vida, né? Por que isso me pega? Por que isso me afeta? Por exemplo, eu tive um pai muito duro, muito autoritário, muito duro, muito rígido, que cobrava muito de mim. Então, na minha vida adulta, quando eu encontro uma figura de autoridade muito dura, muito rígida, ele faz constelar em mim o meu complexo de inferioridade. O meu problema que eu tenho com a autoridade. Um chefe muito duro, um professor muito exigente, né? Então, não é a pessoa, é o que ela faz mover dentro de mim, é onde ela me toca. Então, quando eu tomo consciência disso, eu percebo, opa, aqui constelou um complexo. Aí a oportunidade de eu tomar essa consciência e depois colocar outro olhar sobre isso. Tá? Como é que eu trabalho isso? Tá? Então, veja, não é somente uma pessoa que faz algo. Pode ser uma situação.
Eu vejo uma situação, tá? Aquilo me toca de alguma maneira. Eu vejo um filme, quando eu vejo, eu estou chorando. E esse choro pode ser de tristeza ou pode ser de saudade, se o complexo for positivo. Então, eu vejo uma família se reencontrando e eu lembro que eu fui muito amado pela minha família, pelos meus pais, e aquilo me toca de forma positiva. Mas se eu fui abandonado, se os meus pais se separaram, e aquilo me tocou, se o meu pai desencarnou muito cedo, e eu sinto a falta, e eu vejo uma cena, um filme semelhante, aquilo me toca. Traz à tona o meu complexo, a minha emoção, e é onde eu tenho a oportunidade de perceber, opa, aqui tem alguma coisa que eu preciso olhar. Então, isso mexe dentro de mim, tocou uma emoção, mexeu no meu complexo. Daí, eu vou perceber isso em mim, e aos poucos, tomando consciência disso, vou fazer o que o Kardec sugere, domar, acolher e colocar outro olhar, ressignificar, para que a minha vida afetiva ela seja mais leve, mais tranquila, mais harmonizada. Então, é a construção afetiva necessária para o nosso crescimento moral, para desenvolver o amor. Porque se eu não consigo domar essas emoções dentro de mim, tristeza, raiva, medo, como é que eu vou amar? Eu só vou amar mais ou menos. Eu só vou me desenvolver mais ou menos. Então, vejam, a sabedoria do espírito da alma que faz com que nós tenhamos essas encrencas dentro de nós, é que a gente possa se conhecer, equilibrar isso e desenvolver aqui um status de personalidade encarnada mais equilibrada, melhor estruturada, como se diz na psicologia junguiana, freudiana, um ego melhor estruturado. O que é um ego melhor estruturado? É o indivíduo que encarnou, está mais consciente daquilo que ele deve fazer, dos seus deveres ético, morais e espirituais. Bom, tenho muita coisa a dizer ainda, né? São temas muito interessantes, fantásticos. Não falei metade do que eu queria falar aqui, mas, em respeito ao nosso tempo e a paciência de vocês, a Kemi, vou encerrar por aqui. Primeira pergunta. É correto dizer que no decorrer das diversas encarnações automatizamos os nossos hábitos e atitudes e a mudança só ocorrerá se houver uma mudança consciente do comportamento? Eu fico muito temeroso quando a gente fala em mudança de comportamento, tá? Eu acho que a mudança de comportamento, ela tem que ser uma consequência disso que foi falado antes aqui, conforme está implícito aí na pergunta, né? Se eu não me conheço internamente e se eu não sei o que me move, não adianta mudar de comportamento, né? Essa é a grande preocupação da Joana de Anjos, né? Eu sei que a pergunta não foi muito voltada para isso, mas eu estou aproveitando a deixa para falar disso, né? Que nós espíritas, nós temos errado exatamente por não nos conhecermos e exatamente por adotarmos posturas, mudanças de comportamento que não sobrevivem, né? Porque, como eu falei aqui, eu estou lá no centro espírita, trabalhando com a máscara do bem, do palestrante que fala sobre o perdão, né? E uma vez eu estava fazendo uma palestra no centro espírita assim, e tal, e a minha irmã estava sentada na primeira fileira, assim, minha irmã mais nova, que a irmã mais nova é sempre mais preocupante, né? E eu sou o mais velho. Então, o mais velho é o exemplo, é aquela coisa, e a gente não quer ser exemplo de nada, né? Eu só quero ser humano, eu quero poder errar igual todas as outras pessoas, né? E eu fazendo palestra, e falando, e falando, falando, e ela só assim, é porque o pessoal daqui não te conhece, né? Então, a gente adota determinados comportamentos, é a persona que nós vamos falar na semana que vem. Se fosse você, não perderia essa palestra, né? E aí, a mudança de comportamento, ela tem que ser uma consequência, Rafa. Então, a pergunta é muito boa, no sentido de que, sim, nós desenvolvemos mecanismos, nós desenvolvemos esses processos ao longo das nossas reencarnações, e aí, aos poucos, né, em função daquilo que a vida vai trazendo, o sofrimento, né, porque se nós somos reféns dos nossos complexos, nós sofremos. Então, a pessoa fala um negócio e a gente fica com raiva. O outro faz um negócio e a gente entristece. Falar, a gente se sente menor. Ou, enfim, e a gente vai se conhecendo, né? E a gente vai mudando dentro, como eu disse aqui na palestra, paradoxalmente a saída é para dentro.
e aí arrumando dentro, né, a consequência é uma mudança de comportamento. Então, essa mudança de comportamento é resultado de uma transformação, como diz o Kardec, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela transformação e, né, o esforço que faz para domar o que ainda não foi transformado. Que é exatamente a má inclinação, que é o nível onde nós nos encontramos, né? Então é importante a gente dizer também que nós temos virtudes, nós não temos só coisa ruim, né? Nós temos coisas boas em nós. Nós temos o senso de caridade, o senso ético-moral, o respeito. Nós não mandamos mais matar as pessoas, nós não duelamos mais, nós não acorrentamos as pessoas, nós, enfim, não fazemos várias atrocidades que fazíamos há 500 anos atrás, até menos, 300 anos atrás. A escravidão é uma coisa horrível na história da humanidade. Então nós já mudamos, nós melhoramos, nós temos virtude, mas nós também temos muito aprendizado para fazer. E a gente só vai fazer esse aprendizado com essa tomada de consciência. Olhando para dentro, fazendo esse trabalho que não é fácil, realmente não é fácil. Semana que vem eu vou falar sobre isso. O ego tem muita dificuldade de reconhecer essas coisas dentro. Ele não quer olhar, porque o ego ele acredita que ele já é Jesus, né? Acredita que ele já é perfeito, que ele não tem erro. Quem é que tem erro? Você. Eu não tenho, é você. A minha vida é ruim por sua causa, né? Tudo que acontece de mal na minha vida é você, é o povo do centro espírita, é o político, é fulano, é meu chefe, é Beltrano, é minha família. Eu não tenho problema, eu sou alecrim dourado. Nasci no campo sem ser cultivado. Não sei se vocês conhecem essa expressão, né? Então aí eu vou, permita aqui, Rafa, segurando o tchan, amarrando o tchan, né? E vou trabalhando essas encrencas. Porque assim, está tudo bem. Isso é um processo. Claro que quanto mais o ego toma consciência disso, mais rápido a gente faz esse processo. Por isso que essa encarnação ela é muito importante para a gente. Porque a gente tem a oportunidade de conhecer a pauta espírita, de conhecer a pauta psicológica, temos acesso a muita informação, temos acesso... Mas veja, informação não é conhecimento. O espírita confunde isso. Ele dá um Google aí, ele acha que sabe tudo. Não sabe. Tem que ler, tem que aprofundar. Tá? Não adianta pegar uma frase do Jung e fazer uma palestra. Não, tem que ler. 18 obras do Jung. 16 obras da Joana. Ler, estudar, aprofundar. Kardec, Chico, o que você puder. Conhecimento não ocupa espaço. Bora, assista todas as palestras do Blossom, de todos os palestrantes aqui. Sempre que posso, eu vou lá, assisto. Assista. Vale a pena, invista nisso. É assim que a gente vai, devagarzinho, fazendo a roda girar. Desculpe me estender um pouco aqui, Rafa, mas eu fico empolgado, tá? Tá ótimo. A Júlia tem um comentário no chat e aí uma pergunta retórica. Ela diz, conhecendo os complexos e de onde eles vêm, das vidas passadas, nos dá a oportunidade de trabalhar e evoluir o espírito. É mais ou menos assim? Conhecendo os complexos e de onde eles vêm, sim, né? Vidas passadas, principalmente nós que somos espíritas, né? Nos dá a oportunidade. Perfeito, é isso mesmo, viu, Júlia? Então, a gente entende e começa a aliviar um pouco nessa vida, né? Então, a gente começa a entender que o seio familiar, o pai e a mãe que nós recebemos, não são por acaso. Eles são necessários, eles são importantes. Porque se nós não tivéssemos pais assim, o que seria de nós? Se nós tivéssemos pais muito bondosos, muito amorosos, essas encrencas que estão lá na nossa alma, elas precisam sair, elas precisam vir à tona para a gente trabalhar. E se isso não acontece naturalmente, a gente deprime. Chega no final da vida, está deprimido. Por quê? Porque vem lá do inconsciente essas coisas. Então, quando a gente nasce nesse contexto, tem uma programação, tem uma lógica. A gente não entende até determinado ponto da nossa vida. E é assim mesmo. Por isso que o Jung vai falar que até a metade da nossa vida, a gente está estruturando a nossa personalidade, o nosso ego, para depois vir a metanoia. Não é a paranoia, tá? Tem gente que psicotiza, mas não é essa a ideia. É a metanoia, que é o quê? A crise da meia-idade. Eu começo a olhar minha vida e falo assim, mas o que eu estou fazendo aqui? Por quê? Por que isso? Por que que eu não consigo acertar nisso? Por que que eu
não consigo me sentir valorizado nessa temática ou naquela outra? Por que que nos relacionamentos eu não me dou bem? Por que que eu não gosto do meu pai, da minha mãe? Por que que eu, enfim, por que que eu coloco o meu valor no meu trabalho? Por que que eu me cobro demais? Ou me cobro de menos? Enfim, em algum momento, né, o inconsciente vai fazer um chamado para que a gente preste atenção e perceba, né, os meus complexos. Meus, plural, porque não é só um, são vários. Nós temos vários, é uma gangue. Esse povo é maluquinho dentro de nós. E aí nós precisamos botar esse povo, né? O ego, essa analogia é até interessante. O ego é como se fosse o síndico do condomínio. Então, quando os condôminos, que são os complexos maluquinhos, querem vir para a portaria, que é a consciência, fazer um algazarra, o ego que fala, oh, calma, eu é que mando aqui. Um de cada vez. Você, qual é a sua queixa? Aí o complexo de inferioridade fala, eu não estou me sentindo amado, que ninguém me ama, ninguém me quer, etc e tal, né? Então ok, vamos ver. Isso é o ego bem estruturado, tá? Que o ego não muito bem estruturado, ele é o síndico que foge, ele não quer saber, aí ele deixa o condômino maluquinho tomar conta da portaria. É quando o complexo constela e quando a gente é tomado pela raiva, pela tristeza, pelo medo, ou algo do tipo, né? Então, nós temos uma oportunidade muito valiosa de nos conhecer, se quisermos. Muito obrigado. Você fala sobre a família ser uma ferramenta para lidar com complexos passados. O que acontece com a pessoa que chega a uma família que a rejeita, como em casos de adoção? Como os complexos são trabalhados nessas situações? Está na mesma lógica, né? Então, se eu sou rejeitado aqui, nós temos várias possibilidades. Então, o rejeitado de hoje, que rejeitou ontem. É uma possibilidade, é dura, né? Parece desumana, que falta com a caridade, mas não é, né? Pode ser também o indivíduo, essa é uma possibilidade, tá? Não estou dizendo que seja. Pode ser também o indivíduo que está passando pela aprovação, tá? Então, ele nasce nesse contexto para ver como é que ele age diante dessa situação, tá? E a aprovação, nós sabemos, nós não temos que passar na primeira. Às vezes nós somos tocados, às vezes nós falhamos nesse contexto, e está tudo bem. Quantas provações nós passamos e falhamos até acertarmos, tá? Mas, de alguma forma, tem algo por trás que nós não sabemos. Mas, intuitivamente, nós, como espíritas, entendendo a questão psicológica, nós vamos deduzir o seguinte: aqui tem um motivo para eu evoluir, tá? Não é porque. Então, o Jung e a Joana falam isso, né? Qual o convite tem aqui para mim? Não é porque, não importa por quê. O ego fica muito preso nisso. Não é por que essa família, por que esse corpo, por que essa situação. Isso é o ego que vai ficar preso e vai psicotizar em algum momento. Então, quando a gente entende, qual o convite tem aqui para mim? O convite é, isso me toca de uma maneira que eu me sinto rejeitado, eu me sinto abandonado. Está aqui o meu problema, então eu vou trabalhar nisso, eu vou olhar isso. Aí eu vou colocar esse olhar que eu comentei da ressignificação, que tem que ser um olhar amoroso para mim e para com a minha família. Então eu vou olhar para a minha família, meu pai, minha mãe, meus cuidadores, e falar assim, eles deram o melhor. Eles não sabem fazer diferente. E se eu fui colocado nesse contexto, é para que eu aprenda a superar isso. É para que eu aprenda a colocar esse olhar. É fácil? Não é fácil. É difícil. Mas quando eu começo a introjetar essa ideia, a vida vai ficando mais leve. Quando eu entendo que o meu pai e a minha mãe, eles não têm condição, e que muito provavelmente eles vieram de um lar muito parecido, eles dão o que eles têm. E se eles dão o que eles têm, eu vou cair numa coisa aqui muito interessante do Jung. Primeiro, eu não sou o que me aconteceu. Eu escolho o que eu quero me tornar. Eu posso escolher ser vítima e passar a vida inteira reclamando que eu fui rejeitado, abandonado. É uma opção. E pode ser que algumas vidas nós façamos isso. A outra opção é, eu escolho o que eu quero me tornar. Então eu não quero mais ser vítima. Eu quero ser o autor da minha própria vida.
E quando eu escolho isso, também não é uma escolha fácil, porque eu vou ter que perdoar, eu vou ter que entender. E às vezes isso demora também. Então, está tudo bem termos o complexo. De novo, não precisamos superar o complexo. Eu posso me sentir rejeitado, tá? Mas eu não posso deixar esse complexo de rejeição me dominar. Veja se faz sentido isso. Eu posso me sentir inferior. Eu posso me sentir menor. Eu só não posso viver uma neurose com isso, me achando o tempo todo inferior, menor. Mas vão ocorrer situações onde eu vou me sentir rejeitado. E aí eu vou fazer o meu drama. Então, nessa hora, você me deixa. Tá? Mas vão ocorrer situações onde eu vou me sentir rejeitado e eu vou dar conta. Eu vou segurar o tchan. Né? Entenderam? Então, o complexo não é para a gente resolver agora. É para a gente começar a tomar consciência, começar a elaborar e, se possível, colocar um outro olhar. Veja se faz sentido para vocês. Alivia, não alivia a gente pensar assim? Que a gente não tem que dar conta de tudo numa encarnação. É para a gente começar o processo. A própria Joana fala, nós somos avaliados a cada 10 encarnações. Cada 10 encarnações, nós sentamos num banquinho lá, vem cá, deixa eu ver o que você fez aqui. Deu muita palestra no Blossom, parabéns, mas não aprendeu nada. Estou falando de mim, tá? Você falou muito lá, bonito, mas fazer mesmo fez pouco. Vai para a esquerda. Então, assim, tá tudo bem, gente. Então, a gente toma, primeiro passo, toma consciência. Tomar consciência disso e entender que a gente não precisa dar conta, já é metade da cura. Isso já dá um alívio psíquico imenso. Depois, o segundo passo, aí nós vamos trabalhar o perdão aos nossos cuidadores, um novo olhar sobre eles, para com eles e para comigo também, que também sou filho de Deus. Também preciso entender que também posso fazer meu drama, posso me sentir menor, inferior, e que eu estou construindo o auto-amor dentro de mim. Até eu construir, vai ser isso aí. Tá? Então é isso. Tá tudo bem. Tudo vem para o bem. Não é fácil, mas é necessário. Muito bom. Nós ainda temos algumas perguntas aqui. Se ficar muito tarde, você, por favor, diga para a gente. Tá? Entendi o complexo como algo proveniente apenas de uma coisa ruim. Como associar a palavra complexo a uma coisa boa? Entendo que vai favorecer ao nosso crescimento evolutivo, assim como as dores nos ajudam a evoluir. Mas complexo bom, inveja branca, mentira necessária, etc., não é ser redundante e não buscar domar as nossas más inclinações? Não, não é. Tem que tomar cuidado com os termos pejorativos, tá? Inveja branca, isso não existe. Inveja espírita, eu até dou um desconto. Inveja, uma raiva espírita, mas o complexo não, por isso que eu comentei, né? A palavra complexo, ela foi estereotipada, ela foi colocado com estigma negativo, mas nem sempre. A gente entende que o complexo negativo é o que nos afeta mais, mas o complexo tem o lado bom. Como eu disse, se eu tive pais amorosos, eu tenho um complexo paterno e materno positivo. Eles me incentivam para a vida, eles me incentivam para o amor, para as coisas boas. Então, quando eu assisto um filme que eu vejo uma família se reunir no Natal, eu fico emocionado. E eu lembro da minha família, eu fui tocado no meu complexo, mas de uma forma positiva. É que normalmente a gente toma essa coisa como negativa, tá? Então, é importante clarear isso para que, né, a gente entenda que o complexo ele tem o contexto positivo e tem o negativo. O que nos toca mais e o que é mais falado é a parte. Por isso que eu disse no início. Normalmente falamos, fulano é complexado, sempre no sentido pejorativo, negativo. Mas nem sempre. Às vezes o fulano é complexado amorosamente. Tá? Ótimo. Existe algum tipo de guia, livro, lista, para que eu possa identificar o tipo de complexo dentro de mim e ter a certeza de reconhecer que é um complexo? Como assim passo a julgar a mim mesma e saber se estou certo? Repete só o finalzinho, Rafa, por favor. No finalzinho, a Juliana diz: como assim passo a julgar a mim mesma e saber se estou certa?
Tá, ela está perguntando algum guia, livro, né, para identificar o complexo. Tá. Não tem um guia, um livro, né? O que eu sugiro é, assim, para quem nunca estudou ou leu, pegar um livro que se chama O Mapa da Alma, do Murray Stein, tá? Eu vou escrever aqui, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui rápido, tá? Esse livro, ele dá dicas ali bem interessantes sobre o complexo, né? Ou qualquer outro livro que fale sobre os complexos, né? Não tem um guia, né? Eu tenho que estudar, entender o que é o complexo e perceber que no centro de um complexo tem um núcleo arquetípico, mas tem um quadro emocional muito forte. Então, toda vez que eu for tocado por uma emoção muito forte, provavelmente tem um complexo. Então, eu começo a identificar aqui, Juliana, essa questão, tá? É o conhecimento de nós mesmos. Então, nós vamos percebendo, toda vez que nós nos sentimos alterados emocionalmente, provavelmente constelou um complexo. E aí eu vou, no começo não é fácil, é difícil mesmo, eu vou a pouco e pouco percebendo o que me tocou aqui, tá? Eu sempre falo assim, no início não é importante dar nome ao complexo, é só a gente perceber, opa, eu fui tomado aqui por alguma coisa, tá? E aí eu vou identificando qual emoção. A emoção é fácil. Eu fiquei com muita raiva. Tá? Então, provavelmente, tem um complexo de superioridade que veio à tona. Tá? Ou a criança ferida em si. Fiquei brava. Não brinco mais. Não quero mais. Constelou a criança ferida. Constelou complexo de superioridade. Eu me senti menor, diminuída, é o mais comum. Fiquei extremamente chateado, complexo de inferioridade. O que aconteceu? Qual foi a situação? Alguém falou alguma coisa? Qual foi a palavra? Então, eu vou identificando isso aos poucos, tá? E aí, fazendo isso, eu tenho a chance, tá? De perceber em mim, né, que é essa autoavaliação e saber, né, me comportar, trabalhar isso, domar aos poucos. Isso é um processo. A gente não precisa sair dessa palestra aqui, dessa conversa nossa, sabendo isso, tá? Talvez seja sincronicidade aqui. Talvez quem nunca ouviu falar disso e de repente, opa, achei interessante isso aí. Vai começar a ler, vai começar a estudar, vai começar a ouvir palestras sobre isso. É uma dica, né? Ouça palestras. Tem muita palestra no YouTube aí sobre complexos. Tem o pessoal da AME do Rio Grande do Sul que fala muito sobre isso. Vários outros estudiosos lá da Mansão do Caminho, a nossa irmã Iris e o Cláudio Sinorti, eles falam muito, né? Então, aí a gente vai tendo mais familiaridade com esse tema, vai entendendo melhor. E, quando a gente faz isso, Juliano, a sincronicidade atrai. Então, o seu inconsciente fala, então você quer ficar melhor. Então, você quer se conhecer de verdade. Aí começa a atrair situações, pessoas, a vida vai te bombardear dessas coisas. Você não quer aprender? Então, toma o treino, toma o exercício. Aí você vai percebendo, entendi. E aí, aos pouquinhos, vai formando essa base. Pensa numa academia, né? Você quer ir para academia, você quer treinar, quer ter um corpo saudável, quer emagrecer, não sei qual é o objetivo. Então, no início, vai ser aquele treino, vai doer um pouquinho, vai se adaptando, né? E quando você perceber, a coisa foi indo, e você já está muito bem entrosada com aquilo e consegue fazer, e o resultado vai aparecendo. Eu acho que isso é o mais importante. A gente fica muito motivado quando vê o resultado. Na terapia funciona assim, quando a pessoa vê o resultado, quando ela percebe, opa, eu vi que constelou um complexo. Eu fico muito feliz quando na terapia a pessoa fala isso, né? Nossa, eu vi que constelou um complexo. Eu vi que fulano foi tomado por um complexo. Isso é sensacional, né? Porque a gente começa a se conhecer melhor e começa a conhecer o outro. E quando a gente começa a conhecer o outro, não julga mais. A gente entende, tá? Então, eu acho que vai mais ou menos por aí, tá bom, Juliana? Obrigado, Paulo. Devido ao horário, a gente vai pedir para o restante das perguntas, a gente vai te mandar, e aí, quem sabe, você pode falar um pouquinho mais sobre elas na semana que vem. Ah, Claro. na semana que vem, nós temos o Paulo de novo, falando sobre o ego e suas máscaras.
Quem puder participar, como ele mesmo já falou, vai ser imperdível, já posso dizer que vai ter até mais do que tiririca. E, se possível, para a gente poder terminar, você poderia fazer suas considerações finais e uma prece de encerramento, por favor? Claro, claro. Antes de terminar, eu queria dizer o seguinte, antes que o pessoal vá embora, viu? Na semana que vem, eu já falei com a Kemi aqui, nós teremos sorteio de bônus hora. Então, não faltem, nós sortearemos aqui 1.000 bônus horas, lembrando que em torno de 10.000 bônus horas você já consegue uma casa no mundo espiritual. Então, faz favor. Bom, minhas considerações finais, primeiro, sempre agradecer aqui o carinho, o convite de vocês, tá? Por confiar em mim, naquilo que a gente pode trabalhar, desenvolver, trazendo essa reflexão sobre os complexos hoje, que é muito interessante, muito bacana, tá? Então, de novo, se eu pudesse dizer que não tem problema, pessoal, nós temos complexos, todos nós temos, muitos, e como diz o Jung, não tem problema termos complexos, só não podemos deixar que o complexo nos tome. Às vezes é difícil, mas à medida que a gente vai falando sobre isso, vai entendendo, a gente vai arrumando, vai diminuindo essa carga, vai compreendendo, vai acolhendo os complexos, vai colocando sob controle, e quando a gente percebe, a coisa andou, a coisa foi, tá? Então, sejamos todos muito felizes nessa jornada e complexados, por que não? Faz parte do nosso propósito aqui. E, de novo, não precisamos resolver tudo nessa vida, nós não vamos dar conta, a gente só vai resolver tudo isso lá na frente, quando estiver perto da pureza espiritual, quando não tiver mais essas encrencas, tá bom? Então, mais uma vez, convido a todos para que juntos aqui possamos unir os nossos pensamentos, os nossos corações, sempre no sentimento de gratidão, gratidão à vida, gratidão a Deus pelo aprendizado, agradecendo a Jesus pela doutrina, que sempre esclarece e consola os nossos corações, agradecendo a oportunidade da nossa reflexão de hoje, pela intuição superior, pela presença amiga dos mentores, dos nossos anjos de guarda, protetores, espíritos amigos, afins, companheiros de outras eras, que estavam conosco, que continuam conosco, rogando a Jesus que abençoe e proteja a todos nós, nossa família, nossos amigos, entes queridos, a nossos irmãos que eventualmente não puderam estar conosco na noite de hoje. Obrigado, Mestre. Que o teu amor e a tua bondade continue amparando as nossas vidas, hoje e sempre, por acréscimo de misericórdia. Graças a Deus, que assim seja.